Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos estar aqui com vocês. Pedir que vocês abram suas Bíblias no texto em Êxodo, capítulo 5, do verso 22. Nós vamos, Êxodo 5, 22 a 6, 13. Êxodo 5, 22 a 6, 13. Puderem me ajudar na transparência aqui. A gente acompanha com esse aparelhinho aqui. Quero dizer que é uma grande responsabilidade, né? Falar desse livro da Bíblia. Ainda mais porque a gente sabe que o autor dele está aqui, né? A gente é que nem dá aula com seu professor assistindo a sua aula. E que o Senhor nos abençoe através da leitura deste texto. O texto diz assim: Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo. E tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo. Disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirei debaixo das cargas, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tornar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra, ao qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Deste modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Que o Senhor nos abençoe, através da exposição desse texto, que nós sejamos encorajados, edificados, reanimados, talvez, através da palavra que o Senhor tem para os nossos corações hoje. Vamos orar? Senhor, nós pedimos, Pai, que o Senhor traga à nossa mente, ao nosso coração, a Tua verdade nessa hora, Pai. Escrita, registrada neste livro de Êxodo, para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para que enxerguemos a Tua vontade, para que enxerguemos a Tua revelação, para que reconheçamos quem o Senhor é. Obrigado, Jesus, por este momento tão precioso de nos depararmos com a Tua palavra, de ouvirmos a Tua voz. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Toda a Bíblia, inclusive o Velho Testamento, fala e aponta para Jesus. Assim nós aprendemos a respeito de Cristo ao longo deste livro de Êxodo também, na verdade, como uma metáfora viva de como Deus lida com o seu povo escolhido através de toda a história. Por isso, Êxodo é um livro atual para nós.
tentando funcionar isso aqui. Deixa quieto. É Deus quem liberta o povo da escravidão, né? É Ele que protege, sustenta durante uma longa jornada no exército. Eu acho que a gente tem essa já lemos, né? Aqueles que já leram o livro de Êxodo já percebeu ali que o principal protagonista não é Moisés. O principal protagonista do livro de Êxodo é o próprio Deus. Aliás, Moisés era meio titubeante em algumas questões, né? Ah, Senhor, eu não sei falar, que eu vou chegar na frente de Faraó e vou fazer o quê? O Senhor pega e fala assim, não, vou te dar uma vara aqui, quando você vai mostrar o poder que eu tenho, porque essa vara vai se transformar lá numa serpente. Ah, Senhor, mas eu não sei falar direito. Eu vou te dar Arão, ele vai falar por você, quando precisar fazer lá, guiar o povo e falar a todo esse povo. E assim também somos nós. É Deus nos guiando nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. É o retrato da nossa jornada espiritual, desde o momento que a gente aceita Jesus como nosso Salvador pessoal. Nós somos libertados dessa escravidão do pecado que nos leva à morte, para vivermos a liberdade do perdão que nós temos em Cristo Jesus. E essa história foi escrita não para a gente ficar criando ilusões quanto a um destino, a uma felicidade, algo do tipo assim que é tão buscado nos dias de hoje, nesses dias pós-modernos, né, que nós chamamos, buscando esperanças nessa terra. Lembra que Moisés morreu sem ter conseguido chegar ao seu destino, sem ter conseguido chegar na terra prometida, ao destino que ele havia se proposto. Deu para perceber que a gente não está aqui falando de ter uma vida vitoriosa, no sentido de a gente conseguir tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente planeja, mas essa vitória é no sentido daquilo que Deus nos dá através de Jesus. Que, amados, é muito mais do que nós podemos imaginar. O apóstolo Paulo, quando cita o profeta Isaías, ele vai dizer assim, em 1 Coríntios 2,9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não dá para imaginar, não dá para imaginar o céu, não dá para imaginar tudo aquilo que Deus preparou para cada um de nós, para todos aqueles que o amam. Assim diz o texto. Um pouquinho mais na frente, nessa mesma carta, Paulo vai dizer assim, e se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Queridos, se nós estamos lutando aqui para ter coisas aqui, é só lembrar que um dia isso aqui vai acabar, né? A gente vai passar. E aquela história de que, né, a gente não consegue levar muita coisa para debaixo da terra, né? É um fato. E se a nossa esperança, né, se limita somente a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então, essa história do Êxodo, na história do Êxodo, daquele povo, não foi um mar de rosas. Da mesma forma que a nossa vida também não é. Deus propõe um novo caminho para a gente trilhar. Um caminho que, ainda que tenham aflições, e é disso que nós vamos falar hoje, como eles tiveram lá no Egito, pragas, uma longa jornada no deserto, eles tinham um destino certo. Enquanto não atingimos esse destino, nós vamos ser guiados por esse Senhor, que vai colocar uma nuvem durante o dia para nos dar direção, que vai nos proteger com uma coluna de fogo à noite. E nós vamos reconhecer a sua presença no meio de nós. Deus no meio do seu povo. E como o povo, Moisés... E como é que esse povo chegou nessa situação que a gente acabou de ler agora aqui? Eu quero recapitular um pouquinho essa história para a gente ter noção dessa aflição pelo que o povo passava. Desde a morte de José, lembra lá que José foi lá para o Egito, levou todo o povo lá. O início do livro de Êxodo começa a partir daí, né?
E lá vai dizer assim, que os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram. E grandemente se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Estava cheio de povo hebreu lá no Egito. O povo cresceu, foi para frente, né? Ficaram fortes. E o mesmo texto diz que um novo rei se levantou sobre a terra do Egito, onde eles habitavam, e estava preocupado com o crescimento desse povo. E começaram a subjugar, obrigá-los a trabalhos forçados na fabricação de tijolos e na agricultura e no campo. Né? Essa é a história que a Bíblia nos conta. Esse faraó também chegou a mandar que matassem todos os bebês, lembram? Todos os bebês meninos que nascessem dos hebreus. Por quê? Porque senão esse povo vai, daqui a pouco, ter um exército mais poderoso do que o exército egípcio daquela época. E Moisés nasce nesse contexto aí. É preparado por Deus para ser instrumento de libertação do seu povo. Vai viver lá 40 anos no deserto, né, porque matou um egípcio e depois retorna. Então, a partir do momento em que ele tem aquele encontro com o Senhor, naquela sarça ardente. Quando Moisés vai pela primeira vez falar com o faraó, isso está lá em Êxodo 5, nesse capítulo que a gente leu apenas o finalzinho, para pedir, para deixar o povo ir adorar lá no exército, isso provoca uma certa irritação lá no faraó, porque eles eram seus trabalhadores, na verdade, né? Afinal de contas, ia parar a fábrica de tijolo ali. Assim, Faraó retira o fornecimento de palha, que era um dos componentes lá importantes para a fabricação do tijolo, para dar resistência, e faz com que os israelitas, além de manter a cota que eles tinham que fabricar, ainda tinham que procurar essa palha para poder fazer a massa de uma forma correta. E Faraó ainda diz assim, olha, porque Moisés tinha ido pedir lá, falou, a gente pode, para deixar o povo ir adorar, 3 dias de caminhada no deserto, né? Eu só estou fazendo a conta aqui, porque 3 dias para ir, sei lá, mais 1 para adorar, mais 3 para voltar, são 7 dias, é uma semana de folga, né? E Faraó não gosta dessa história, não. E acha que o povo está com tempo ocioso. Então, o que ele faz? Aumenta a meta, né? Dobra a meta. Alguém já ouviu isso aí, né? Em algum momento. E esse povo, então, era açoitado porque não conseguia cumprir a meta de tijolos do dia, gente. Essa é a questão. E por causa dessa fala e desse pedido de Moisés que irritou a Faraó, veio a maior opressão e aflição sobre o povo. Quer dizer, o negócio já não estava bem, mas, né, dava para levar. E Moisés ainda vai lá provocar Faraó, o negócio aí que entorna de vez. O povo então se revolta contra Moisés e contra Deus, porque este povo estava mais preocupado com a graça do Faraó do que com a graça de Deus. Amados, pensa bem, Egito aqui é um mundo que a gente vive. Nós não somos daqui. O que tem nos preocupado? O que está na nossa mente? Será que a gente está mais preocupado com a graça dos homens, dos que têm algum poder, ou com a graça de Deus? E aí vem então toda essa indignação de Moisés, e ele faz então a pergunta. Então Moisés, verso 22 do texto que a gente leu aqui, né? Tornando-se ao Senhor, Moisés volta ao Senhor e diz, ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Moisés é reclamão, né? A gente também é. Não é não? Por que, Senhor? Por que esse negócio está tão difícil? Por que a vida está assim? Por que não sai o que eu estou esperando? Por que eu não consigo um emprego? Por que eu não saro dessa doença? Por quê? Por quê? Assim Moisés estava naquela hora. E o povo até contra ele, inclusive, né? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem me maltratado esse povo. E tu de nenhuma sorte livraste esse povo. Ainda acusa Deus. Ainda põe ali uma culpa no Senhor. Foi o Senhor que me botou nessa situação aqui. Moisés não está sozinho quando
vem na presença de Deus com esse tipo de questionamentos. Todos nós que cremos no Senhor e que buscamos ser fiéis ao Senhor, temos sim esses mesmos questionamentos. Quantas vezes as questões da vida não superam em número as próprias respostas que a gente tem? A gente tem mais pergunta do que resposta, na verdade, né? Durante essa nossa vida aqui. Por que o nosso filho, dentre todas as crianças do mundo, teve que nascer com esse problema? Porque, enquanto existe tanta comida e fartura de bens na terra, milhões de pessoas ainda morrem de inanição. Por que aquele pai tão jovem encontrou a morte numa época em que sua família precisava tanto dele? Por que tenho que sofrer tais privações enquanto estou procurando ser o mais fiel possível a Deus? Porque os filhos estão perdidos no mundo, trazendo tanta dor para os pais. Porque eles têm sido vítimas de drogas e de outros vícios. Porque eles têm sido aprisionados nas garras dessa sociedade doente pelo pecado. Porque casamentos não duram. Tantos casais e filhos sofrendo dor da separação. Porque muitas mães acabam tendo que cuidar e sustentar dos seus filhos sozinhos. É a pergunta de Moisés. Ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Sabemos que é verdade que temos muito mais perguntas do que respostas. E na maioria das vezes nossas perguntas são tão profundas e penetrantes que elas nos deixam impotentes. Tira a nossa energia a ponto da gente perder a vontade de lutar. Não é mesmo, irmãos? É algo que a gente, às vezes, até se cansa. O salmista expressou muito bem esse sentimento nas suas palavras, quando diz assim, Salmo 38, 8 a 10, estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. O coração está aflito. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Ansiedade. Bate-me excitado o coração, taquicardia, né? Falta-me forças, fraqueza, e a luz dos meus olhos, esta mesma já não está mais comigo, o brilho dos olhos. Nós não compreendemos, mas estranhamente a maioria dos nossos mais profundos aprendizados, quando a gente mais aprende e quando a gente mais cresce, são resultados de quando a gente passa por esses momentos de sofrimento e de conflitos. Muitas coisas acontecem para as quais não há uma resposta clara no momento, mas a gente tem que esperar pela experiência e pela obra do Espírito Santo que transforma o nosso coração. Por várias vezes lá no livro de Salmos, o salmista começa numa certa reclamação e colocando o seu problema na presença do Senhor. E no meio do salmo, você vê algo acontecendo. E ele termina o quê? Exaltando esse Deus. A situação não tinha mudado ainda. A circunstância não tinha mudado ainda. Mas o que aconteceu no coração? Deus trabalhou. Ele olhou para o Senhor. E é isso que nós vamos ver aqui, né? Nós temos que continuar esperando e voltando ao Senhor, buscando a resposta em quem, queridos? No Senhor. E aí que eu quero tratar com vocês a resposta do Senhor para essas perguntas da vida, para essas ansiedades e essas aflições pelas quais passamos. Perceba aqui, e aí a resposta do Senhor vem a partir do verso 1 do capítulo 6. E você perceba que o mais importante é que o Senhor também não ficou ali tentando consolar Moisés na sua baixa estima. Deus não chegou lá e falou, Moisés, vem cá, veja bem, que as coisas vão melhorar, né? Você está debaixo de um certo plano aqui, segura aí a bronca, daqui a pouco a coisa vai ficar boa. Eu não vi essa resposta aqui. Não foi isso que Deus respondeu, porque a gente às vezes fica querendo ouvir isso, né? Nosso coração às vezes está ansioso para ter algum consolo, alguma coisa nesse sentido, consolo de homens. Mas aqui o consolo, a resposta, a certeza vem do próprio Deus. E vamos aprender com isso, porque isso é resposta para a nossa vida, é para a minha vida e para a sua vida. Quando Moisés apresentou essa pergunta e essa indignação dele ao Senhor, e é isso que nós devemos fazer quando você está com problema, está ansioso, está desesperado,
a quem que a gente tem que recorrer, nós vamos levar isso tudo ao Senhor. Deus lembra Moisés de 3 coisas. Ele lembra Moisés de quem ele é, ele vai lembrar Moisés do que ele fez, e ele vai lembrar Moisés do que ele ainda fará, pelo próprio Moisés e por seu povo. Vamos ver esses aspectos da resposta de Deus e guarda isso. A primeira coisa, quando nós estamos passando por aflições, ansiedades, né, é lembrarmos, como Deus fez aqui com Moisés, de quem é Deus, quem é o nosso Deus. Deus promete livrar os israelitas, não pelo poder de Moisés, mas pelas suas próprias mãos. Êxodo 6, 1, 2, você está indo com o texto. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa, mão de quem? Dele mesmo, é o Senhor que está falando com Moisés aqui, os deixará ir, e por mão poderosa, de novo, repete, os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Primeiro, que o poder que vai agir, o poder que age nas nossas vidas, não é o nosso, não é a nossa busca ou o nosso esforço, mas é o poder de Deus. E por fim, Deus fala a Moisés: eu sou o Senhor. E a frase, gente, que sobrepõe todas essas promessas é esta: eu sou o Senhor. Você vai observar que ela apareceu 4 vezes nesse texto que a gente está lendo aqui, sempre abrindo e fechando as promessas, fazem blocos. Também observará que a palavra Senhor está grafada aí, está escrita em letra maiúscula. Não sei se você já percebeu isso na sua Bíblia. Toda vez que no texto hebraico aparece o nome de Deus, Yahvé, Javé ou Jeová, ele está escrito em todas as letras maiúsculas, né? Isso era o respeito, né? E antigamente havia esse respeito, até eles não usavam consoantes, inclusive, por isso essa dificuldade aí da pronúncia do nome de Deus. Aqui Deus está dizendo o seu nome, está mostrando a Moisés quem ele é. Deus havia revelado o seu nome quando Moisés estava preocupado o que faria com as pessoas se lhe perguntassem, lá um pouco antes, lá no capítulo 3. Ele disse assim: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Era a dúvida de Moisés. Eu vou encarar esse povo todo, Faraó, né? Os poderosos ali, vão perguntar: quem é esse Deus? Qual o nome desse Deus? E Deus responde assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Hoje no mundo moderno, o nome da pessoa, nosso nome assim é mais um rótulo, né? Vai identificar quem é fulano ou ciclano, aí a gente dá um nome. Até alguns ainda gostam de saber o significado dos nomes, né? Então, tem aí também na internet, lá se você entrar, você vai conseguir encontrar o significado do teu nome. Mas nos tempos bíblicos, os nomes bíblicos, eles costumavam ser escolhidos para descrever, de algum modo, o caráter da pessoa, circunstâncias do nascimento, trazia indicação da pessoa, da sua autoridade, do seu poder, da sua reputação. É como talvez o nosso sobrenome hoje, né? Família tal, em alguns lugares antigamente isso era mais ressaltado assim. Mas todo nome que aparece na Bíblia, ele tem sentido. Ele não é só para se referir a uma divindade, mas quando Deus fala, eu sou o que sou, Ele está expressando ali e mostrando o seu caráter. É dessa forma que as Escrituras referem-se ao nome de Deus como uma forma de revelação, como uma forma de Deus revelar quem Ele era, a sua autoridade, o seu poder, o seu caráter.
Veja como o próprio Moisés proclama o nome de Deus no seu encontro com Deus lá no Monte Sinai, um pouco mais na frente do livro de Êxodo, lá no capítulo 34, deve ter o texto aí. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, letra maiúscula, Senhor de novo, Senhor, letra maiúscula, Senhor Deus, compassivo. Esse eu sou quer dizer o quê? Deus é compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Olha só quanta coisa bonita. Essa fidelidade de Deus revela a sua integridade. Deus é fiel ao seu nome e às suas promessas de misericórdia. Deus é aquele que segue conosco de forma compassiva, clemente, longânima. Quando Deus fala, eu sou o que sou, Ele está dizendo isso para Moisés. Moisés, lembra de quem eu sou. Lembra da minha clemência, lembra da minha misericórdia, lembra da minha fidelidade. Portanto, essa forma de autoapresentação de Deus, algo que a gente leu nesse texto aqui, no verso 2, do capítulo 6. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse, começa aqui, eu sou o Senhor. É como se Deus estivesse dizendo, em outras palavras, isso um comentarista cita assim, como se Deus estivesse dizendo, eu existo de verdade, eu estou presente, e eu vou continuar com você, em toda e cada situação para o qual eu estou te enviando. Esse é o nosso Deus, é um Deus que não nos abandona, mas é um Deus que está conosco. É um Deus que não nos deixa à mercê das aflições do inimigo, do perigo. Quando a gente estiver enfrentando essas perguntas da vida, buscando respostas, a primeira delas, o primeiro lugar a procurar é olhar para o Senhor, lembrar de quem Ele é, o Deus que nós temos, o Deus que criou todas essas coisas, que criou o universo, que me criou e que te criou, que inclusive criou os problemas que você tem, que criou teu chefe, que hoje pode ser um problema na sua vida, que criou tua esposa, teu marido, não sei, teu filho. Esse mesmo Deus, é Ele, dono do céu, da terra, todo-poderoso, Jeová, Yahvé, aquele que nos tempos antigos nem era pronunciado de tanto respeito e de tão grande, tanta reverência pelo qual devemos ter. Esse nosso Deus não é o Deus da lâmpada, do gênio da lâmpada, que está aqui para atender os meus pedidos, os seus pedidos, para fazer a nossa vontade, mas é um Deus para o qual espera que nós façamos a vontade dEle. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, e não Ele para fazer a nossa vontade. Nós estamos falando desse Deus, queridos. É disso que nós precisamos lembrar, e é isso que nos começa a trazer conforto, é isso que começa a trabalhar no nosso coração, na nossa alma, e abrir a nossa mente para as respostas que Deus quer te dar. Do porquê você está aqui, do porquê nós estamos passando isso, porque afligiste o teu povo. Segundo lugar, Deus lembra Moisés do que ele já fez, e olha só como é abençoado isso. Deus, depois de lembrar Moisés quem ele é, diz que até então aos patriarcas ele havia se revelado pelo seu poder, como todo-poderoso. A Bíblia, o nome em hebraico é El Shaddai, devem ter ouvido esse nome, todo-poderoso. Mas no verso 3, Deus continua falando a Moisés assim: aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó, os patriarcas, como Deus todo-poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, letra maiúscula de novo, não lhes fui conhecido. Agora, nesse momento, Deus estava desejando se revelar não só pelo seu poder, mas agora pelo seu nome. Lembra que eu falei do nome? Pelo seu caráter, pela sua reputação, pela sua autoridade.
aquele que tem poder sobre a vida, de abençoar o seu povo e de lidar com todas as nossas injustiças. Os patriarcas tinham as promessas, mas eles não tinham todas as coisas prometidas. Agora aquele povo poderá conhecer mais um pouco do Deus que cumpre o que foi prometido e executa o que foi decretado. Da mesma forma que nós agora, que já conhecemos a Jesus, o Messias prometido, o próprio Filho de Deus, que João vai dizer assim, que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. O autor de Hebreus inicia o seu livro com a seguinte declaração também: havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus criou todas essas coisas. E ele é revelação de Deus. O que Deus fez? O que Deus está lembrando Moisés aqui, que ele fez? Deus lembra Moisés da forma como ele se revela, da sua revelação. E hoje, para nós aqui, Deus já se revelou quem ele é, o homem, através dos profetas, através de Jesus. E tudo isso está registrado na palavra de Deus, que é a Bíblia. Deus lembra Moisés de que existe uma revelação, de que ele está se mostrando, de que na história ele se apresenta de quem ele é. A gente tem isso nas mãos, aí você está com isso nas suas mãos. A palavra de Deus. O Senhor está lembrando a Moisés, você tem uma palavra aí, poderosa, que transformadora. Por que você está perguntando, por que me afligiste? Volta para a palavra, que é a minha revelação, que é aquilo que eu deixei para vocês. A minha vontade. Segunda coisa que Deus lembra a Moisés: Deus é um Deus que promete e faz uma aliança. Que quando promete, faz uma aliança, Ele cumpre. Versículo 4 de Êxodo 6. Também estabelecerei a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Foi assim, quando Deus chamou Abraão lá na terra de Ur, lembra? Onde morava, falou assim que ele iria para um lugar que ele mesmo mostraria. Fez um pacto ainda mais importante com Abraão. Disse assim para ele que ele seria pai de uma grande nação. E, queridos, olha só, a despeito de algumas controvérsias, discussões aí de teólogos, né, sobre a precisão da população desse povo hebreu naquela época de Moisés, lá em Números, onde eles fizeram aqueles censos lá, né, onde Moisés registrou os censos, Moisés contou 603.550 homens acima de 20 anos, capazes para a guerra. 600 mil. Devia ter mais, isso era um homem só. O que eu quero destacar aqui é que depois de 430 anos que esse povo passou vivendo lá no Egito, já era para ter se misturado, não era não? Já era para ser tudo egípcio, né? Esse povo ainda se mantinha como um povo, né? Deus havia cumprido essa promessa feita a Abraão. Eles eram agora uma grande nação. Percebeu? O que Deus promete, Ele cumpre. Essa é a nossa, nós somos lembrados, e Moisés foi lembrado da fidelidade de Deus às suas próprias promessas. E de que como Deus cumpre aquilo que Ele promete. Não precisamos duvidar de Deus, podemos ter certeza. Tudo aquilo então, que está nessa revelação, nessa palavra, que está aí na sua mão, é verdade, é promessa, e vai se cumprir. Nosso coração começa a se esquentar, né? Nosso coração começa a se animar. O nosso Deus também é um Deus presente com o seu povo.
não é um Deus que criou o universo, deu corda lá, estabeleceu algumas leis e deixou o mundo rodando aí sozinho. Mas é um Deus que cuida. Desde o jardim do Éden, Ele continuou se relacionando conosco. Verso 5. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Queridos, olha só, pensa aqui comigo. Por que haveria Deus de lembrar da sua aliança e ouvir homens que dali a pouco tempo, quando estivessem no deserto, iam trocar ele por um bezerro de ouro? Lembra disso? Por que haveria Deus de ouvir homens como nós, que vão desejar mais prazer e satisfação própria? Um churrasco de codornizes, teve lá no deserto, né? Que eles queriam. E que tinham lá no Egito. Desejar mais essas coisas, essa satisfação, do que a promessa de uma terra que mana leite e mel. A gente é fácil para trocar coisas, né? A gente troca muito por pouco. Era isso que o povo fez. Mas ainda assim, nosso Deus é aquele que ouve os gemidos dos filhos de Israel e lembra da sua aliança. Isso é misericórdia. Deus teve misericórdia do povo, não aplicou justiça diretamente, não nos deu aquilo que nós mereceríamos pela rebeldia do nosso pecado. Através de Jesus Ele nos perdoou. Lembra-se que Deus já se revelou, mostrou várias vezes que é fiel às suas promessas e teve misericórdia de nós. As 3 coisas que Deus já fez, né? É o que Deus está lembrando a Moisés. Lembra que você tem a palavra na sua mão. Lembra que o que eu prometi, eu vou cumprir. E lembra que eu sou misericordioso. Eu não vou dar aquilo que você merece. Podemos confiar nesse Deus. E em terceiro lugar, Deus lembra Moisés do que ele fará. Lembra disso? A resposta? Guarda isso. Está com problema na vida? Lembra isso. Primeiro, quem é Deus? Segundo, lembra de tudo que ele fez. E eu sei que conta as bênçãos, né? Dizem quantas são. Você vai saber lembrar disso aí também. Lembra da misericórdia, da fidelidade de Deus. E agora, o nosso encorajamento é o que Deus ainda fará. A lembrança de Deus, de quem Ele é, do que Ele fez, só nos dá mais certeza do futuro. Só nos dá mais certeza das coisas que Ele fará. A partir daqui, se você perceber na sua Bíblia aí, os verbos vão estar no futuro. Vamos lá. Então nós estamos no Êxodo 6, verso 6. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. Lembra? Essa frase sempre abre e fecha. E vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. As cargas do Egito são as aflições, queridos, que nós também hoje presenciamos, vivenciamos nesse nosso mundo. A promessa do Senhor é uma promessa de alívio. Vou tirar essa carga. Jesus também deixou esse convite a nós, aqueles que estavam cansados dos pesos da vida, e disse, vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. A gente encontra alívio em Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso, humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para a vossa alma. E quanto a gente precisa disso, algumas vezes, de descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tomar o jugo de Jesus é aceitar ser guiado por Ele, é preferir fazer o que Ele está dizendo. O resultado vai ser o quê? Alívio e descanso para a sua alma. É uma posse disso, né? É uma posse dessa verdade. Continua o texto. E vos livrarei da sua servidão. A maior servidão que a gente tem que lidar aqui é a servidão do pecado, aquela que contamina o coração do homem. E nós não temos condições de nós mesmos de nos desvencilhar dessa condição miserável de pecadores que nós somos. Mais ainda da sua consequência. Paulo vai dizer assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Diz também assim que o salário do pecado é a morte. E essa é a consequência. Ele ainda diz, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, a gente até não pensa em fazer coisa boa, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros.
Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A promessa do Senhor aqui, meu irmão, é de liberdade. Vos livrarei da servidão. Você não precisará mais servir ao pecado. Ah, Ricardo, mas eu não me acho tão pecador assim, e muito menos que eu sou escravo do pecado. Será que você não passa nenhuma ansiedade assim? Eu quero dizer para você que ansiedade, sabe por que a gente passa ansiedade? Porque a gente não acredita em Deus. Não acreditar em Deus tem um nome, é incredulidade, e isso é pecado. Porque se você acreditasse em Deus, talvez a gente não precisasse passar tantas taquicardia como a gente viu no Salmo ali. Mas a gente é gente, né? A gente passa por isso. Por isso que o Senhor está aqui com o seu braço estendido e com a sua graça para nos sustentar no nosso dia a dia, nas nossas aflições, ainda quando estamos neste mundo. Olha só as palavras de liberdade que Paulo deixa aos romanos. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. É a mensagem, a palavra de liberdade. Não precisamos mais servir ao pecado como escravos. Não precisamos mais nos dobrar a ídolos, porque nós temos quem? O Senhor, o eu sou, Jeová, Yahvé. O texto continua e termina esse verso: e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. E aqui eu quero lembrar que todo resgate implica em algum pagamento, no caso aqui da linguagem bíblica. A gente não tinha como cumprir a justiça de Deus. A sentença de morte já era certa. E com a sentença de morte, sucumbe todo o sentido da vida, né? Vai para o ralo todo o sentido da vida. Porque se eu vou morrer, de que vale tentar alguma coisa? Amados, o Senhor não faz nada sem sentido. Ele é o Deus que criou todas as coisas com propósito. Qual o propósito? O propósito de ser conhecido e ser adorado por nós. Mais do que isso, foi para a nossa redenção, nosso resgate, que Deus enviou Jesus ao mundo. Depois daquele texto que a gente conhece de João 3,16, tem o verso 17, onde ele diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós temos alguém que pagou a nossa dívida. E é isso, e nós temos a redenção em Jesus, porque naquele dia do juízo, o Senhor Jesus estará lá, e Ele vai ser o nosso advogado, e vai dizer assim: essa dívida está paga, entrai no gozo. E é assim que vai ser, queridos. Imaginou isso? É disso que o Senhor está falando para Moisés. A sua dívida está paga. Você é redimido no Senhor. No verso 7, tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. A ideia de povo aqui é aquela ideia de gente que fala a mesma língua, que tem os mesmos costumes, que tem interesses semelhantes, né? A história da libertação vivida por esse povo hebreu é essa grande metáfora da salvação de Jesus. E também na nossa peregrinação nessa terra, enquanto a gente está aqui, até chegar à terra prometida, que é a vida eterna na cidade celestial. O Senhor está aqui mostrando que agora nós somos povo, temos uma identidade, nós passamos a ter, a pertencer à igreja do Senhor Jesus, ao povo de Deus. Pedro vai falar lá na sua primeira carta: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tudo isso para quê? Para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
pela fé em Jesus nos é dada uma nova carteira de identidade. A gente acabou, né? Vai no poupa-tempo de Jesus lá na igreja e tira a sua carteira de identidade do céu. É com ela que a gente vai entrar lá, é com ela que a gente vai mostrar lá no dia em que o Senhor nos chamar. E nós tornamos uma raça, um sacerdócio, uma nação, um povo especial, alguém que o Senhor tem carinho e cuida e que tem propósito de anunciar essa luz que é Jesus. A certeza de que o próprio Deus estará sempre no meio do seu povo. Deus está lembrando a Moisés que, queridos, você agora faz parte do meu povo e eu estou com vocês e eu nunca, jamais te deixarei, te abandonarei. Assim são as palavras do nosso Senhor Jesus. Verso 8: E vos levarei à terra para a qual jurei dar a Abraão, Isaque e a Jacó. Essas duas últimas promessas vão dizer respeito à aliança de Deus com Abraão e ao lugar que Abraão deveria seguir. E esses eventos da história do povo hebreu apontam hoje para uma terra que não está aqui, gente, mas para aquela que João teve na sua visão. Lembra lá em Apocalipse 21? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. É isso que Deus fará, nos levará para uma nova terra. É isso que o Senhor está fazendo, aliás, né? Está nos levando para uma nova terra, uma terra celestial, nos conduzindo e onde nos encontraremos eternamente na presença de Jesus, que aqui é mencionado como um noivo. Sabe por quê? Porque essa união será perfeita, como um casamento tem que ser. É a promessa que indica onde o povo de Deus passará a eternidade. Deus está lembrando a Moisés da eternidade. E Deus está lembrando a Moisés: e vou-la darei como possessão, final do verso 8. E a bênção não termina aí, porque nós não vamos ser inquilinos nessa terra aí, você sabia disso? Não vai pagar aluguel lá não, mas nós seremos proprietários. Nós reinaremos sobre ela, juntamente com o Senhor Jesus. É o que ele falou aqui: vos darei como possessão. Você vai ter escritura lá, teu nome. Paulo, quando estava encorajando o jovem pastor Timóteo, afirmou assim, segunda carta a Timóteo 2, fiel a essa palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele, e se perseverarmos também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos reinará. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Essa é a promessa, é uma promessa de herança. E o Senhor conclui aqui, no final do verso 8. É como se Deus assinasse ali, né? Eu sou o Senhor. Colocou aí, final do verso 8, Êxodo 6:8. É Deus quem suprirá tudo aquilo que a gente tem necessidade. Você lembra o que eu falei até agora? Alívio, liberdade, redenção, identidade, eternidade e herança. O que Deus fará? Dará alívio, liberdade, redenção, pagamento, identidade, seremos um povo, eternidade com Ele, na presença dEle, e herança, reinaremos com Ele. Só que o que acontece? Verso 9. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Queridos, a ansiedade que desencoraja e a aflição da escravidão, elas podem fechar os nossos ouvidos. E então parece que a gente só consegue enxergar os problemas na frente. Já passou por isso? A gente só estava enxergando o problema. Pedro tem uma experiência dessas com o Mestre Jesus, quando eles estavam no meio de uma tempestade lá, e o negócio estava complicado, Jesus vem andando sobre as águas, e você lembra o que aconteceu? Pedro fica lá meio assustado, mas opa, Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir ter contigo, e vou andar sobre as águas, e Pedro começa a andar sobre as águas, ele olha para Jesus e vai andando. E a tempestade
Se você prestar atenção no texto lá, a tempestade continuava. As circunstâncias não mudaram, a tempestade era a mesma. E quando Pedro se distrai e começa a olhar o problema, né? Opa, onde é que eu estou? Ou olhar só para o problema, esquecer de olhar para Jesus, ele começa a se afundar. E o Senhor Jesus vai dizer o que para ele? Homem de pequena fé. Precisamos ter fé. Precisamos saber quem é, conhecer esse Deus, saber quem é o nosso Deus, crer no Senhor Jesus, olhar para Ele, porque as circunstâncias vão nos tomar. E os nossos ouvidos não podem estar tampados a isso. E os nossos olhos não podem estar só nos nossos problemas. A gente tem que olhar para o Senhor Jesus. A gente tem que olhar e tem que lembrar que tem um Deus. A gente tem que lembrar do que Ele fez. E a gente tem que lembrar de tudo isso que Ele vai fazer. Essa é a resposta do Senhor aos problemas de Moisés. Essa é a resposta do Senhor ao seu problema nessa noite, queridos. Leva isso para casa. Eu quero aplicar. Se você ainda não crê em Jesus, tem essas perguntas, não está conseguindo achar respostas. Meu desejo e oração é que você consiga olhar mais para Deus do que para as suas aflições. Tira um pouco o olho da aflição. Olha para o Senhor. Criador, Deus Todo-Poderoso, aquele que te deu todas essas coisas. Deixe Deus mostrar a você quem Ele é. Quem Ele realmente é. Não tenha preconceitos. A gente vai com Deus com muitos preconceitos. Mas deixa Ele se mostrar a você. Receba as promessas de esperança, de ânimo, de salvação pela fé em Jesus. É por Jesus que nós somos salvos. E essa é a mensagem. E essa é a nossa oração aqui, se você ainda não teve esse encontro com Jesus. Porque só assim você terá certeza de dias melhores. E que, se não forem aqui na terra, serão garantidamente lá na eternidade, na presença de Jesus. Amém? Para você que já é crente em Jesus, já foi salvo pela fé, mas está passando por aflições, por provações, a caminhada está difícil. O meu encorajamento é para que você lembre dessa resposta que Deus deu a Moisés. Quando Ele ensina, lembra, explica a Moisés quem Ele é, mostra tudo que Ele já fez, tudo que está aí na palavra e tudo que Ele já fez na sua vida também. E lembra Moisés também de tudo que Ele vai fazer, das suas promessas. Quando Deus faz isso, quando Moisés estava pensando que não tinha mais jeito, não tinha mais esperança. Nem sabia ele das pragas, né? Ele não tinha contado para ele das pragas ainda, mas firme lá. Isso deu força para Moisés, isso fez com que ele continuasse a jornada, e assim é a nossa vida com o Senhor. Quando o Senhor fala conosco, isso nos alimenta, né? Dá novo ânimo, novo fôlego. Volte-se para o Senhor em oração, firmando o seu coração no Deus das Escrituras, entendendo que Ele é o Senhor das nossas vidas. Senhor com tudo com letra maiúscula, que nem está na sua Bíblia aí. Que podemos descansar, confiar, pois nós estamos nas mãos do Supremo Deus, Jeová. Também podemos constatar tudo que Ele já cumpriu, do que Ele prometeu, e sermos fortalecidos a esperar as outras promessas que Ele ainda que ele deixou na sua palavra. Ele prometeu que viria o Messias, e o Messias esteve aqui entre nós, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós. E quando Jesus foi, Ele falou assim: eu vou, mas eu vou deixar para vocês o Consolador, o Espírito Santo que está em você, porque Paulo vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não está passeando aqui não, tá, gente? O Espírito Santo está dentro de você. Esse é o conceito bíblico. A principal delas é que Jesus, e a principal promessa é que Jesus voltará. A certeza dos crentes de que um dia estaremos com Ele na glória celeste, com os nossos corpos ressurretos como o de Jesus, vivendo eternamente na nossa terra, que Ele tem preparado para todos os que o amam. Essa é a promessa do Senhor Jesus. E é para ela que nós vamos olhar quando nós estamos passando por dificuldades e problemas, e é ela que vai animar o nosso coração.
e o nosso espírito a enfrentar o nosso dia a dia, a enfrentar a nossa segunda-feira amanhã. Por fim, queridos, e essa mensagem também é para você aí que está com a vida boa, achando que está tudo caminhando bem, né? Não tem esses problemas, está tudo bem com a minha saúde, tenho meu emprego, tenho meus amigos. Eu quero te lembrar que nós somos peregrinos nesse mundo. Estava lá no verso 4. Por isso, fica atento, para não se acomodar nessa sua zona de conforto. Porque algo muito maior está prometido. Algo muito maior Deus está trabalhando na sua vida para a eternidade. Não troca o pouco, o muito pelo pouco. Assim, use todos esses recursos, dons, condições que o Senhor tem lhe dado para que Ele seja glorificado, seja mais grato a Deus, lembrando de agradecer desde as pequenas bênçãos diárias, amando mais aquele que Deus tem colocado próximo de você, para que você também seja um canal de bênção da graça divina na vida desses que estão contigo. E é assim que nós vamos viver como igreja, enfrentando os problemas, as aflições, as dificuldades, lembrando da resposta de Deus a Moisés. Deus não fica paparicando Moisés, mas Deus diz de uma forma clara, Deus responde com fatos. Deus diz quem Ele é, Deus diz o que Ele fez, e Deus mostra a Moisés o que Ele ainda vai